Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa segunda aula sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Se você não teve a oportunidade de ver a nossa primeira aula, está disponível aqui no nosso canal. Tá? Na nossa primeira aula, nós tivemos uma noção inicial do que é a LGPD, bem como o que é tratamento, controlador e operador. Essas nomenclaturas que são muito importantes para o nosso entendimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, gostou? Vamos junto. Não entendeu ainda o que é controlador? Não entendeu ainda o que é operador? Não entendeu ainda o que é tratamento? Busca na aula passada. Se não, pode mandar uma mensagem para mim. Põe aqui abaixo, sem problema nenhum. Respondo as suas perguntas. Certo? Sem mais delongas, hoje eu quero explicar para você a que se presta esta lei, bem como a que não se presta quando nós não aplicamos a LGPD. Certo? Vamos junto, eu com você aqui. Aula passada nós vimos uma noção inicial e aqui novamente eu quero retomar com você. O artigo 3º vai traçar para nós ali, ó. Vamos comigo na sua tela. Esta lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados o dado, desde que. Então, retomando comigo aqui, primeira coisa, o artigo 3º vai dizer a que se presta a LGPD. Tá? Mas um pequeno cuidado, a operação de tratamento tem que ser realizada no território nacional. Certo? O inciso 2º, para a gente fixar bem, diz ali para nós, olha aí na sua tela, a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços ou tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional. E, por fim, o inciso 3º diz ali, os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional. Então, aqui você percebe que a LGPD ela vai se prestar, ela vai servir para o tratamento de dados no território nacional. Certo? Então, fixado isso, que é muito importante, vamos um pouquinho adiante aqui. Diz lá para nós, o artigo 4º. O artigo 4º. Olha agora. Esta lei, olha aí na sua tela, não se aplica. Ou seja, a LGPD vai dizer para nós agora quando nós não vamos aplicar o seu ordenamento. Quando ela não regula o tratamento de dados. Tá? Então é muito importante você ter a noção desse artigo 4º. Olha comigo na sua tela aí. Olha ali, ó. Realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Rodrigo, eu não sei o que é pessoa natural. Eu leio aí na lei, eu não sou do direito, eu não sei o que é pessoa natural. A pessoa natural é o que a gente comumente chama de pessoa física. É a pessoa que existe. Porque no direito nós temos outros entes abstratos. E por que tu chama de ente abstrato, Rodrigo? Porque são pessoas que são abstratas, nós criamos no mundo jurídico. Elas não existem de fato. E aí nós vamos chamar esses entes abstratos, essas pessoas que não existem, só existem no mundo jurídico de pessoas
jurídicas. Então, aqui o inciso 4 fica mais claro para você que não é do meio jurídico. Quando você lê agora na sua tela aí, ó, realizado por pessoa natural. Então, a LGPD não se aplica, quando o tratamento for realizado por pessoa natural, por pessoa física, e esse tratamento de dados era para fins exclusivamente particulares e sem fim econômico, sem lucrar. Ou seja, quando eu peço para minha esposa, por exemplo, me manda os teus dados por WhatsApp, me manda um e-mail com os teus dados XYZ, com o teu RG, com o teu CPF, eu tenho que aplicar nessa minha coleta de dados com a minha esposa a LGPD? Não. Ah, Rodrigo, mas isso é meio óbvio. Mas como nós temos no Brasil a característica de o que não está escrito é permitido, ou seja, nós temos a característica de ser legalista, tudo tem que estar na lei. Aqui a lei ela tem que ser bem clara nesse sentido. Então ela diz, para fins particulares e não econômicos, não se aplica a LGPD. Bom, na sua tela aí a segunda hipótese. Realizado para fins exclusivamente. A linha A, jornalístico e artístico. Jornalístico e artístico. Acadêmico, aplicando-se a essa hipótese o artigo 7º e 11 desta lei. Então, pessoal, aqui fica bem claro que para fins jornalísticos e artísticos não vai se aplicar a LGPD, bem como para fins acadêmicos. Depois vamos aprofundar a hipótese lá do artigo 7º e do artigo 11º. Certo? O inciso 3º continua para nós ali, ó. Realizado, está na sua tela, para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, atividade de investigação e repressão de infrações penais. Ou seja, aqui você vê que se volta à área da segurança pública. E todo aquele tráfico de dados, toda aquela coleta de dados que as instituições de segurança fazem, não estão sob a égide da LGPD, não estão sob o manto da LGPD. Por quê? Porque senão se tornaria inviável o serviço da segurança pública. Se cada vez que eles fossem coletar, se cada vez que eles fossem investigar, eles teriam que ter o consentimento, bem como fundamentar em bases legais da LGPD por que estão fazendo o tratamento daqueles dados, quase que se tornaria inviável o tratamento de dados, certo? Então aqui a LGPD já afasta nesse sentido, certo? Outras situações aqui que eu quero chamar a sua atenção e está na sua tela aqui, ó. O inciso 4º vai falar para nós aqui, ó. Provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados, como agentes de tratamento brasileiro ou objeto de transferência internacional de dados com outros países que não de proveniência, desde que o país de proveniência proporcione grau de proteção de dados pessoais adequados ao previsto nesta lei. Então, aqui a gente tem que tomar o pequeno cuidado. Por quê? Porque os países fora do território nacional, a gente tem que ter ideia também que eles tenham
esse adequado controle do uso de dados. Certo? Então, pessoal, retomando o que a gente viu aqui, o artigo 3º vai dizer para nós quando se aplica a LGPD e o artigo 4º vai dizer para nós quando não se aplica a LGPD. Certo? Outra coisa que eu quero lhe chamar a atenção nessa nossa aula, que está dando para nós noções iniciais, mas aprofundando um pouquinho de quando se trata e quando não se trata de LGPD. Vamos adiante aqui um pouquinho. O artigo 5º, se você não pegou na primeira aula, eu já lhe explico aqui nesta segunda aula novamente. Eu não entendo alguma nomenclatura da LGPD. Desde o que é dado pessoal, até o que é o encarregado, ou até o que é o tratamento, corra para o artigo 5º. Por quê? Porque o artigo 5º é uma espécie de glossário aqui da LGPD. O artigo 5º vai explicar para nós as nomenclaturas da lei, vai definir as bases legais das nomenclaturas aqui da LGPD. Certo? Quase finalizando com você, eu quero dar uma analisada nos princípios aqui do artigo 6º com você. Os princípios é o último assunto da nossa aula de hoje. Certo? Então, está na sua tela aí, olha comigo. Artigo 6º. As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. Então, como princípio geral, é o da boa-fé. Como princípio geral, é o da boa-fé. E o princípio da boa-fé para o ordenamento jurídico brasileiro é aquele princípio que devemos seguir uma regra, devemos seguir uma conduta, certo? Mas adentremos aos princípios aqui da LGPD. Olhe comigo, está na sua tela aí. Primeiro princípio é o da finalidade. E o princípio da finalidade, ele vai dizer para nós o quê? Para que haja um tratamento de dados, tem que haver uma finalidade. Para que haja o tratamento de dados, diz a lei para nós aqui, tem que haver um propósito legítimo. Eu não posso simplesmente tratar os dados como um motivo banal. Não. Eu tenho que ter um propósito. E esse propósito tem que ser legítimo. Bem como tem que ser específico, explícito. E principalmente, pessoal, tem que haver informação ao titular. Quando aqui a lei diz informação ao titular, quem é o titular? É o titular dos dados, é o dono dos dados, certo? Segundo princípio na sua tela aí, a adequação, ou seja, o tratamento que eu der aos dados tem que ser compatíveis com a finalidade que eu informei lá ao titular. Certo? Isso vai consistir para nós a adequação. Adiante na sua tela aí, necessidade. Ou seja, olha a importância que diz aqui a lei para nós. Limitação do tratamento ao mínimo necessário. Limitação do tratamento ao mínimo necessário para realizar a finalidade. Outro princípio, na sua tela aí. Livre acesso. Livre acesso. Aqui se faz importante esclarecer também o norte da LGPD. O titular tem livre acesso. O titular tem consulta facilitada dos seus dados, por mais que eles estejam na mão do controlador. O titular vai poder revogar, o titular vai poder mudar os dados incorretos,
o titular vai poder pedir para apagar. Então, livre acesso. Adiante. Qualidade de dados, ou seja, a garantia aos titulares de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados. Isso consiste a qualidade de dados, o princípio da qualidade de dados aqui, certo? Somando, acresça-se tudo isso, tá aqui, ó, transparência. Nós acabamos de ver o livre acesso, mas para o titular ter o livre acesso, ele precisa também ter a transparência daquilo que está ocorrendo com os seus dados. E mais, aqui no princípio da transparência, olha comigo ali, ó. Os dados têm que ser facilmente. Esse acesso ao titular, ele tem que ser facilitado. Adiante! Segurança. Nós vamos ver ao longo da LGPD que esta é uma preocupação que norteia também. A LGPD, ela existe para fins de garantir ao titular dos dados que os dados dele, ao serem tratados, não vão ser vazados. Então, o princípio da segurança, ele vai falar isso, que o controlador, o operador, o encarregado e todos aqueles agentes que vão fazer o tratamento de dados, eles têm que garantir que vão ser utilizadas medidas técnicas que garantam esta segurança. Por fim, terminando aqui, não menos importante, a questão da prevenção, que se soma ao que eu falei anteriormente, a adoção de medidas que vão prevenir que não haja vazamento de dados, a não discriminação na sua tela aí, a impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos, e por fim, está aí na sua tela a questão da responsabilização e prestação de contas. Ou seja, tudo que o controlador, tudo que o operador, tudo que a empresa fizer com os dados tem que ser demonstrado de que forma foi feito, quais são as medidas que foram tomadas e, caso haja qualquer vazamento de dados, a responsabilização, e essa responsabilização vai ser adequada ao que foi feito com esses dados, ao vazamento que ocorreu, certo? Estão lá no artigo 52 da lei as sanções. Pessoal, hoje ficamos por aqui, para não se alongar mais. Curtiu a nossa aula? Dá o likezinho lá que é importante. Gostou do conteúdo? Compartilha. A minha intenção aqui é demonstrar para você a LGPD e dar uma aula de forma gratuita e transformar esta lei simples, clara e que ela consiga chegar ao alcance de todos. Muito obrigado.